Era uma vez, há muito tempo, em uma terra distante, um homem chamado Jacó. Ele era neto de Abraão, o grande homem de fé, e filho de Isaque. Jacó tinha uma família importante, que sempre confiava em Deus. Mas, mesmo vindo de uma família tão especial, Jacó tinha alguns problemas. Ele e seu irmão gêmeo, Esaú, brigavam muito. Na verdade, eles já brigavam desde que estavam na barriga da mãe. Jacó, sendo mais novo, tinha ciúmes de Esaú, porque, naquela época, o filho mais velho sempre recebia a maior bênção e a maior parte da herança. E Jacó queria isso para ele. Um dia, ele enganou Esaú e conseguiu a bênção que era para seu irmão. Esaú ficou muito bravo, tão bravo que Jacó teve que fugir de casa. Jacó viajou para longe e viveu muitos anos em outra terra. Lá, ele trabalhou muito, se casou e teve muitos filhos. Deus o abençoou com muitas riquezas, mas algo ainda faltava. Jacó sabia que, um dia, teria que voltar para casa e enfrentar seu irmão Esaú, e isso o deixava com muito medo. Deus falou com Jacó e disse: "Volte para sua terra, para a terra de seus pais. Eu estarei com você." Jacó sabia que precisava obedecer a Deus, mas estava com medo de Esaú. Ele lembrou-se de como havia enganado seu irmão no passado. Será que Esaú ainda estava com raiva? Será que ele o perdoaria? Mesmo assim, Jacó confiou em Deus e começou sua jornada de volta. Ele reuniu sua família, seus servos, seus rebanhos e seguiu em direção à terra de seus pais. No meio do caminho, Jacó enviou mensageiros a Esaú, tentando fazer as pazes. Mas os mensageiros voltaram com uma notícia assustadora, e Esaú estava vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. Jacó ficou apavorado. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que precisava orar. Naquela noite, Jacó separou sua família e seus pertences, e ficou sozinho. Ele estava muito preocupado e passou a noite orando. Ele pediu a Deus que o protegesse e que amolecesse o coração de Esaú. Jacó sabia que havia feito coisas erradas no passado, mas ele queria uma segunda chance. Enquanto Jacó orava, algo incrível aconteceu. De repente, um homem apareceu do nada e começou a lutar com Jacó. Eles lutaram e lutaram durante toda a noite. Jacó estava cansado, mas ele não desistiu. Ele segurava o homem com toda a sua força, sem saber quem ele era. Mas Jacó sentia que havia algo especial naquela luta. Quando o sol começou a nascer, o homem disse a Jacó: "Deixe-me ir, pois o dia já está nascendo." Mas Jacó, determinado e cheio de coragem, respondeu: "Eu não vou deixá-lo ir, a menos que me abençoe." Jacó sabia que aquela era sua chance de receber uma bênção de Deus, e ele não queria perder essa oportunidade. O homem, que na verdade era um anjo enviado por Deus, tocou o quadril de Jacó, e naquele instante Jacó ficou manco. Mas, mesmo ferido, Jacó não soltou o anjo. Ele queria muito a bênção de Deus. Então o anjo disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e venceu." Jacó, agora chamado Israel, foi abençoado por Deus e saiu daquela luta com uma nova identidade e um novo propósito. Na manhã seguinte, Jacó continuou sua jornada para encontrar Esaú. Ele estava mancando por causa da luta, mas seu coração estava cheio de fé. Quando ele finalmente viu Esaú vindo com seus 400 homens, Jacó ficou nervoso, mas corajoso. Ele foi ao encontro de seu irmão e, para sua surpresa, Esaú correu até ele e o abraçou. Esaú não estava mais bravo, ele havia perdoado Jacó. Os dois irmãos fizeram as pazes e ficaram muito felizes por estarem juntos novamente. Deus havia respondido às orações de Jacó e o guiado em segurança. O medo de Jacó se transformou em alegria, e ele aprendeu que Deus sempre tem um plano, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Crianças, assim como Jacó, às vezes podemos enfrentar situações difíceis e ter medo do que está por vir. Mas a história de Jacó nos ensina a nunca desistir, a confiar em Deus e a pedir sua ajuda em momentos de medo. Jacó lutou com o anjo a noite toda e não desistiu, e por isso foi abençoado. Às vezes, temos que lutar não fisicamente, como Jacó, mas com coragem em nossos corações. Podemos lutar sendo corajosos, orando e acreditando que Deus está conosco. Então, se você estiver passando por algo difícil, lembre-se de orar e pedir a Deus que te ajude. Ele sempre estará ao seu lado, pronto para te abençoar, assim como fez com Jacó.
A história de Jacó nos ensina sobre fé, coragem e o poder da persistência. Jacó se tornou Israel porque não desistiu, mesmo quando as coisas eram difíceis. E você, o que vai fazer da próxima vez que enfrentar um desafio? Confie em Deus, assim como Jacó fez, e veja como ele pode transformar seu medo em vitória.